Então, o ex-presidente agora acuado, tentando sobreviver, aquela narrativa da gente acompanhando como que vai ser, e aí ele indo de novo para a ressurreição. O que vai acontecer com ele? Mas, por enquanto, ele é calado pelo sistema. Mas você não acha que isso também é uma resposta para o Trump? Não é uma resposta do STF para o Donald Trump? Com certeza. Acho que até algumas matérias que saíram, eu estava lendo vindo para cá, mas algumas matérias que saíram falavam justamente disso, né? Que a resposta da STF era uma resposta ao Trump. Parte do jogo. Estão jogando, só que isso vai ser pior para o STF também, porque pega essa questão da judicialização, o STF perseguindo alguém, né, já vinha com essa questão da supremocracia, então o STF perseguindo o inimigo, o maior inimigo político, adversário, não gosto dessa palavra inimigo, maior adversário político do atual presidente da República, ainda afirma que está reagindo a uma possível extorsão do Donald Trump. É um combo completo aí para uma virada de narrativa política impressionante. Então, mas agora você não acha que o momento de oportunismo da terceira via é agora? Surgiu um nome? Ou você acha que não? Você acha que Olha, sempre Emílio, sempre vai ser Bolsonaro e PT, Bolsonaro e Lula? Eu não acho que sempre assim. Com o cenário que a gente tem hoje, eu não vejo a menor possibilidade de uma terceira via ou de um centro em 2026. O cenário está polarizado. Esse papinho de, não, eu vou ser o centro, vou ser legal, Não, a sociedade brasileira está polarizada. Tem um livro do Thomas Trauman, que a gente fala muito, Biografia do Abismo, que ele identifica com elementos técnicos e científicos. A gente tem um instituto de pesquisa também, todo dia a gente faz análise de cenário e o que a gente identifica é que o cenário político brasileiro está polarizado e até 2026 vai ser isso. Você consegue imaginar alguma coisa fora desse centro Lula-Bolsonaro, esquerda-direita? É muito difícil. Nós tivemos aqui em São Paulo o exemplo do Marçal. O Marçal, ele apareceu e teve quase 2 milhões de votos. Fez um barulho. Tudo bem, um outsider, mas não fora da polarização de forma mas não é um centro moderado. Sim, mas ele veio com... Porque quando você vê... Porque tem o anti-PT também. Sim. Tem o voto anti-PT, que também não gosta muito de Bolsonaro. Mas São Paulo, Emílio... Então, São Paulo não representa o Brasil. Eu concordo com você. Isso também não dá pra gente... Mas é uma... É polarizado, como ela falou. Agora, o nome que foi citado foi do Tarcísio. Eu queria saber sua opinião, como que ele agiu em relação a isso. Uma coisa é defender São Paulo e a outra coisa, ele também tem um apoio, né? Lá atrás, a gente sabe da relação dele com o próprio Jair. Então, diante do que a gente tem visto agora, acho que foi o Gani, não quero roubar as palavras de ninguém, mas acho que foi o Gani que falou hoje no Jornal da Manhã que para alguém chegar viável para 2026 tem que ter o apoio político do Bolsonaro. Foi tu, né, Gani? Foi. E eu acredito mesmo nisso, ainda mais diante do que tem acontecido política é muito retrato de momento, né? Mas ainda mais depois do que tem acontecido de hoje de manhã para cá. Então, Tarcísio é viável para 2026? Viável, mas se tiver o apoio do Bolsonaro, porque o capital político dele agora vai crescer muito. Então, vai depender do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a professora está nos dizendo que ser vítima nesse momento é bom para o Bolsonaro. Se ele continuar... Jornada do herói. Foi ótimo pro Lula, porque... Não pode ser bom pro Lula e pro Bolsonaro. Não, foi. Quando o Lula foi preso, quando o Lula foi solto, criou-se toda uma narrativa, aquela questão da jornada do herói. Mas o Lula, e agora pode ser que seja criada novamente, só que do outro lado. O Lula foi um jeito de arrumar alguém para ganhar do Bolsonaro. A gente mas sabe agora estão arrumando um jeito também para fazer, para bater mais no Trump do que no próprio Bolsonaro. Agora, mesmo se o candidato ele tem um perfil mais de centro, né, mais moderado, centro-direita, não vai ter jeito. Ele vai ser arrastado por essa polarização. Então, a própria transferência de votos do Jair Bolsonaro vai levar a esse candidato, Emílio, mesmo com perfil mais moderado, sendo obrigado a ir para a polarização e num discurso de confronto. Mais ou menos como foi o Ricardo Nunes aqui na eleição para a prefeitura. O Ricardo Nunes entrou como alguém super tranquilo, moderado, ponderado nas palavras. E depois a gente começou a ver o Ricardo Nunes... ferro, né? Exatamente. A gente mudou por conta dessa polarização. Porque ela foi polarizada também a eleição municipal e ele começou a ser muito mais combativo. Isso deve acontecer também no campo presidencial. Eu vou fazer um break agora pro Reginaldo. Papo sempre é muito bom. A nossa querida... Põe o Instagram da professora. Olha lá, é a Daisy.
Daisy Chiocari. Chiocari, eu estou falando de italiano. Chiocari, mas é Chiocari, com 2 Cs. 2 Cs no Cari. É Daisy com Y, é um nome muito difícil. Muito elegante, mas muito difícil. Daisy é D-E-Y-S-I, aí Chiocari. Com 2 Cs, não no primeiro, no segundo Cari. É uma confusão que eu fiz para você, mas a nossa audiência é muito esperta. A nossa audiência é muito esperta e vai seguir a nossa companheira aqui da Jovem Pan. Muito bem, eu vou fazer um break para o Reginaldo. Bom. Vocês têm perguntas? Eu tenho uma pergunta relacionada a isso, que vocês estão falando de nomes políticos já, Daisy. Gostaria que você está fazendo análises brilhantes aqui. O Eduardo Bolsonaro, como que você analisa então ele? Porque ele foi foi ventilado também que seria um candidato. Todas as ações políticas que ele fez, ter ido para Washington, né? Conseguiu, né, de fato, movimentar lá. O que você achou? Foi bom? Porque a última análise que eu vi, né? Falaram que quem está com o Eduardo são os bolsonaristas. Isso de fato, sim. Lógico. Né? Mas ele perde um outro apoio aí dessa polarização desse tal da terceira via. Tu sabe que a gente teve um evento agora, uns 2 finais de semana atrás, da Michelle Bolsonaro. Nós fomos lá. E o Valdemar Costa Neto falou nesse evento que somente o ex-presidente Jair Bolsonaro iria indicar o nome do PL à presidência da República. Diante disso, o clã Bolsonaro... Eu escrevi um livro, eu analisei todos os discursos do ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto ele foi deputado federal. E uma das características que a gente tem nele é que ele é muito difícil ele colocar o poder para outra pessoa que não seja de alguém muito próximo dele. Quando eu falo próximo, não é tipo um primo, um irmão, é família mesmo, são os filhos. Diante do que o Valdemar falou nesse evento da Michelle Bolsonaro, eu começo a entender hoje, porque a gente cogitava outras hipóteses, mas eu acredito que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele só vai conseguir passar o bastão para um filho. Olha só que perfeito. Eu acho que ele tem uma dificuldade muito grande em fazer sucessor. E ele tem, pelo menos assim, o que eu li de todos os discursos dele, eu analisei os discursos dele até 2022, assim, nunca houve nenhuma intenção nos discursos de passar poder para outra pessoa que não fosse alguém absolutamente da família. Então eu acredito que vai ser nessa linha. Ô Daisy, você não acha que assim, essa ideia do Bolsonaro, de tudo isso que você falou agora, não é pelas punhaladas que ele já tomou nas costas aí de uma galera que se elegeu através dele e depois pulou do cavalo? Qual ideia tu diz? Da ideia de colocar alguém próximo, ou filho... Não. Eu li os discursos dele desde a primeira vez que ele entrou na Câmara dos Deputados em 1991. Caramba. Então, foi de 1991 a 2026. Eu não estou nem te falando pelos últimos anos. Foi análise de discurso mesmo, bem acadêmica. Uma clã, né? Mas isso não é um perfil de meio ditador, né? Não é assim? Ditador que é meio assim, né? Não confia em ninguém. Não, eu digo assim. Tem pensamento. Os imperadores romanos eram assim. O Império Romano sempre foi assim. Aqui na América do Sul, aqui, porra. Eu acho que a política faz muito isso, né? O Norberto Bobbio, ele fala muito isso, né? O objetivo do político é chegar no poder, se manter no poder e tirar o inimigo do poder. Então, a partir do momento que tu chega lá, quer manter o poder. Então, mas isso hoje em dia... É engraçado, né? Porque parece que as pessoas também não estão querendo ter mais a alternância. Que era uma característica de país democrático, era você, sabe, cada hora é um que vai lá. Hoje em dia, o que a gente está vendo, né? Mesmo na Europa, com esse negócio de deixar candidatos fortes de direita fora do pleito, né? Na justiça, né? O que está acontecendo, professora, em relação a isso? A política, ela virou, principalmente, sempre teve essa característica, né? Personalista, mas com a ampliação dos meios de comunicação e com a ampliação das mídias sociais, a gente tem uma característica muito forte, porque se tu for perceber, antigamente, qual era o grande debate aqui no Brasil? Vamos supor lá, vou dar um exemplo raso aqui, mas PT e PSDB. Sim. Hoje são pessoas. Verdade. E esse movimento, ele é no mundo inteiro, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Guy Debord, que ele fala dessa sociedade do espetáculo e dessa sociedade personalizada. Então, o próprio Shakespeare já falava disso, né? O mundo inteiro é uma cena.
Então, quem performa melhor acaba ganhando vantagem. Esse movimento, ele chegou na política. Então, a política, ela acabou virando um grande palco de teatro. Entretenimento. Então, quem performa melhor acaba... Reality show. Olha o que foi a campanha Marçal, de São Paulo. A gente volta a falar do Marçal. Cadeirada. Então, a gente entende, nas nossas análises, a gente entende que é o movimento do personalismo na política. Você não fala mais em partido. Você fala em personagens E nem em políticos. política pública, né? Não. Quando você tem o debate hoje em dia, não tem mais política. Olha, eu vou fazer Acabou. isso, meu objetivo é esse. Não, é cadeirada para um. É troca e de xingar o ofensas, outro. memes e tudo mais. Isso é ruim. Jogar pra plateia. Estamos de volta. Bela colocação da nossa querida professora Daisy. Sabe tudo e um pouco mais. Ô, Gani, deixa eu puxar um pouco Contratar economia. ela aqui pro Pânico. Muito Botar boa. ordem nessa casa aqui, viu, Muito Daisy? competente. Obrigado. Já viu, tira o Alan. Pegar o economista aqui, eu queria duas opiniões relacionadas à decisão, primeiro, do IOF e também a decisão do próprio Bolsonaro, que acaba sendo monocrática. A gente tem aí os políticos e a gente vê o que acontece mais das decisões do STF, que impacta não só na política, mas ela, obviamente, junta com a economia. Como é que você analisa isso? Não, eu analiso com muita preocupação, né? Porque você trouxe anteriormente a própria saída, né, de bilhões de reais da Bolsa Brasileira que a gente viu nos últimos dias. E isso sinaliza alguma coisa. Então, a Bolsa, na verdade, está antecipando uma série de riscos lá na frente. Então, você tem, claro, um risco econômico, um risco fiscal, mas também há um risco da própria insegurança jurídica, né? Boa. Então, a gente vê nessa questão do IOF, que o IOF é um imposto regulatório, foi utilizado claramente com fins arrecadatórios, tanto é que o próprio ministro Haddad falou numa perda de receita de 20 bilhões de reais. O Congresso foi lá, derrubou, né? Corretamente derrubou, e a decisão do Congresso foi anulada monocraticamente por um ministro. Então a gente está falando de um ministro contra o Congresso inteiro, né? A gente coloca aí 513 parlamentares. Opa, peraí, alguma coisa está errada, contra a Câmara dos Deputados. E depois também essas decisões monocráticas relacionadas ao próprio Jair Bolsonaro vai mostrando um peso muito grande do Poder Judiciário, e é claro que isso fere a democracia, porque a democracia, ela parte do princípio, Zuzu, da independência dos três poderes. Você não pode ter um protagonismo maior de um dos poderes. Inclusive, isso vai ao encontro do que o próprio Trump tem reclamado em relação ao Brasil, desse protagonismo do Poder Judiciário. Muito bem explicado. Mas vamos falar. Daisy, pegando a parte econômica também, eu tenho uma dúvida em relação ao Bolsonaro, que tem uma fala dele na entrevista recente. Ele fala o seguinte: vamos esquecer paixões políticas. Agora, como político, é difícil. Ele falou que ele negociou a história do aço com o Donald Trump. Inclusive foi elogiado, né? Que ele teve o queixo duro e conseguiu beneficiar o Brasil. Você acha realmente que ele foi mais capaz do que o governo atual, esquecendo paixões políticas, para negociar as taxas com os Estados Unidos? Foi melhor a performance do Jair? Eu tenho tanto medo desses achos e nossa, isso até gaguejei aqui. Não, fica à vontade também. Mas eu entendo que sim. A percepção que a gente tem hoje é de que a economia brasileira ela não vai bem. Tá tudo muito caro, o brasileiro sente isso. A gente tem algumas coisas assim que não eram para ter saído tão do normal, como o café, a carne. A gente teve uma campanha eleitoral que foi muito marcada em cima de algumas promessas que não só não viraram realidade, como elas foram o oposto, né? Então, você vai ter picanha, você não está conseguindo nem comprar o cafezinho da manhã. Você não consegue pegar um transporte público. Então, a minha percepção é que no governo anterior, os dados econômicos, eles indicam que a nossa situação ela estava melhor, sim. Mas é uma análise, eu sempre tenho muito receio de fazer essas coisas. Agora eu queria perguntar tanto para a Daisy quanto pro Alan. E aí, a eleição de 2026, como é que fica na questão de toda essa polarização? Senadores, você acha que... porque na última eleição nós tivemos mais de 30 milhões de pessoas que não votaram. Será que isso, toda essa figura vai começar a motivar algumas pessoas a voltar, falando assim, não, peraí, eu não votei na última de 2022, mas a economia não está indo bem, as coisas não tô achando... Você acha que tudo isso que está chegando num clímax vai fazer com que as pessoas que não votaram nas últimas eleições votem agora? Pelos dados que a gente tem, eu acho muito difícil. Por quê?
porque o brasileiro, as últimas pesquisas, elas indicam que o brasileiro ainda vê a política como algo sujo, distante e corrupto. Então, a polarização, ela serve para mobilizar uma base que já está tendenciada a participar do voto, a discutir a política, mas aquela parte da população que não quer se envolver com isso, o que as pesquisas indicam é que ela continua não querendo, porque a política ainda é vista como algo sujo e distante, feito por uma parcela que está isolada em Brasília.